Olá, olá a todos os amigos do canal Demis Viana, Mundo Secreto, para mais uma live tradicional. Hoje estou aqui com um painel um pouco diferente, ao lado deixa eu colocar aqui, da Dakini. Dakini, que é uma representação hindu da sacerdotisa Machandi, do interior da Terra, que foi retratada no livro do Peter Moon. Isso, O Amanhecer da Transilvânia, isso do Radu Sinemar. Peter Moon e Radu Sinemar, que tiveram contato com esta entidade do mundo intraterreno, que se trata de uma sacerdotisa da energia Priu, da energia vital, que é oriunda do Sol central. Aliás, está em todas as coisas que existem. A força vital move tudo na sua vida. Você simplesmente existe por causa da força vital. A força vital que te move para trabalhar, que te dá ânimo, entusiasmo, motivação para conseguir tudo na vida, inclusive a força vital que ativa a nossa glândula pineal. Quando você ativa a sua força vital através da sua Kundalini, você está automaticamente ativando a sua glândula pineal, que é uma forma, um grande catalisador, é um catalisador natural da energia Priu do universo, que simplesmente pode abrir portais e mudar a realidade. Então, uma forma de desenvolver as suas habilidades psíquicas. Aliás, esse método é o princípio de todos os experimentos psíquicos, inclusive dos negativos. Eles utilizam a força vital, manipulam a força vital, inclusive, para manipular o comportamento humano, induzir e manipular o comportamento humano. E o mundo está um verdadeiro reboliço. Meus amigos, se alguém acender uma faísca, algo vai explodir. Porque, vejam só, no Texas, não sei se vocês estão sabendo, o Texas está num impasse muito grande, está bem próximo de uma ruptura institucional com o governo federal dos Estados Unidos. Então, a Suprema Corte dos Estados Unidos determinou que a barreira de arame farpado que impede os imigrantes de adentrarem no território americano fosse simplesmente retirado. E o governador do Texas simplesmente não está cumprindo esta ordem. Ele está dizendo, ele está recorrendo à lei estadual, alegando que ele está protegendo o seu estado de uma invasão. É isso que ele está alegando. E ele não está cumprindo a determinação federal. E isso pode ser replicado em vários estados dos Estados Unidos. Um impasse, a tensão muito grande nos Estados Unidos, ao que tange, ou ao que está com esse impasse que está acontecendo nesse momento no estado do Texas. Então, o estado do Texas praticamente está se rebelando contra o governo federal do BD. E o loirão, o próprio executivo, isso é fato verificável, executivo da JP Morgan, garante que o loirão vai vencer as eleições. É quase certo, ele não queria que isso acontecesse e ele justifica ainda. Não, porque realmente o governo do BD não cumpriu, realmente não está satisfazendo o povo americano, foi realmente algo lamentável, frustrante para o eleitor, então o povo está assim, com certeza vão eleger o loirão. Então, meus amigos, isso denota, quando você ouve isso, de um executivo da JP Morgan, em Davos, ele declarou ao vivo, em Davos, falando com todas as letras, é porque, de fato, eles estão jogando a toalha com relação à corrida eleitoral. Então, isso já é um caso encerrado. Por certo, eles irão recorrer a outras vias, porque eles são os agentes do caos. E isto vai ocorrer, essa batalha final, isso é um indicativo, que a batalha final e o contragolpe da aliança vai vir ainda este ano. Porque eles já decretaram, pelas vias eleitorais, pela corrida presidencial dos Estados Unidos, simplesmente nós não vamos conseguir manter os Estados Unidos na mão dos escuros. Eles estão reconhecendo isso abertamente. Então, pode ser uma cyberpunk, inclusive foi anunciado pelo Clauzinhos, em Davos, ele falou muito de ataque cibernético. Também pode ser algo relacionado aos imigrantes. Eu já trouxe notícias oficiais para vocês que muitos desses imigrantes ilegais que estão adentrando no território americano simplesmente estão em idade militar, entre 30 a 35 anos, e não tem nada a respeito do histórico deles. Nada. Pode ser qualquer um, inclusive um agente do terror. Então, o prognóstico do Benjamin Ford, que eles podem tentar fazer algo análogo, aconteceu no dia 911, se é que vocês me entendem, em 17 estados norte-americanos, pode acontecer. Sem falar também que eles estão tentando empurrar de todas as maneiras, de formas possíveis e inimagináveis, uma 3G. Eles estão desesperados. Os próprios, prestem atenção no que eu estou falando, os próprios executivos, os senhores de Davos, reconheceram que se o loirão vencer,
A nova ordem acabou. A agenda deles acabou. Eles mesmos estão reconhecendo isso. Olha, se por um acaso, e parece que vai acontecer isso, o Loirão voltar à presidência, nossas pretensões, todas as nossas pretensões, a vaca foi pro brejo, em outras palavras. A vaca foi pro... Acabou. Simplesmente, não existem mais. Simplesmente todas as nossas inspirações, nossas pretensões foram pro ralo. Foram pro ralo. Então, meus amigos, como nós havíamos dito para vocês, este é o ano. Então, este é o ano da virada. E esse ano vai proporcionar fortes emoções, muitas emoções. É claro que haverá um impasse. Eles podem também utilizar uma evasão de falsa bandeira, podem até mesmo, como eu mostrei para vocês, isso já está sendo construído, essa narrativa, de receber, de repente, uma federação falsa e tentar combater a intervenção da Federação Galáctica de Mundos através de brinquedinhos escalares. A questão é, a Cabal vai utilizar a sua última cartada, o seu último recurso ainda este ano. Isto é praticamente certo. Todo indica isso. Aliás, existem vários indicativos que comprovam que isso está acontecendo diante dos nossos olhos. Então, este ano será o ano da batalha final. A grande colisão entre as forças do bem e as forças do mal. Então, apertem os seus cintos. Então, é muito importante vocês estarem numa vibração correta, energia correta, conscientes, importante estar bem informados também, né? Porque tem pessoas que infelizmente gostam de consumir desinformação, porque a último engodo, a última mentira, as últimas cartadas da Cabal serão utilizadas neste ano. Aliás, eles não têm mais tempo, por isso que eles estão com tanta pressa. O tempo realmente é inimigo de todas as pretensões, de todos os planos dos escuros neste momento. Muito bem, deixa eu cumprimentá-los bem rapidamente e vamos iniciar com as notícias. E eu vou falar também um pouquinho a respeito do trabalho da Eve, que esteve no Dr. Michael Salla recentemente. A Liv Lorgen, muito bem. Vamos lá, que foi autora do livro Um Lado Negro do Cupido. E eu vou começar com o trabalho da doutora Eve. Eu vou começar, que é muito interessante, é muito importante vocês entenderem isso, meus amigos. Este é o maior mecanismo, o maior artifício de manipulação nos escuros de todos os tempos. É a maior artimanha deles. E é bom entender isso, porque entendendo isso é uma forma também de você conseguir se livrar, ficar longe disso, evitar que isso possa acontecer. Porque além da Matrix universal, que está se rompendo, também existe a Matrix pessoal. Eles também criam uma Matrix pessoal através das ilusões amorosas. Nós vamos mostrar isso nesse momento através do doutor, através de uma pesquisa muito bem embasada por várias pesquisadoras PhD. Doutoras. Muito bem, vamos lá. Aqui, Eve Lorgen, O Lado Negro do Cupido. Autora. Ela, junto com também a doutora Tanner, falecido na década de 90, mais outros, é uma equipe de pesquisadores, através de vários anos de pesquisa, também fazendo hipnose, regressão hipnótica em várias pessoas, eles elaboraram esse relatório. Então é um relatório muito bem feito, muito bem, é um trabalho sério. E ela esteve recentemente no canal do Dr. Michael Salla, prestando uma entrevista incrível. Presta atenção. Eve Lorgen inventou o termo Love Pitch, a mordida do amor, como uma situação em que dois abduzidos, um casal, estão sendo programados por seus manipuladores alienígenas para participar de uma relação sexual e essencialmente se apaixonam. É bom salientar aqui que a abdução, isso é um tema bastante complexo, pode ser física, pode ser no astral e também pode ser induzida. Existem 3 formas diferentes. Isso está relatado no livro do Preston Nichols, Encontro das Pleiades. Muito bem. Então, uma informação complementar, um subsídio a mais para entender este assunto. Então, eles podem fazer isso no físico, no astral, a maioria das vezes é feito no astral, porque fisicamente, geralmente, eles abduzem pessoas para manipulação, os Greys no passado, porque isso não é feito mais, para extrair material genético. Mas é bom salientar aqui, segundo o Preston Nichols, os militares no projeto Milab escuro, isso, lá dos porões, no Serviço Secreto Espacial, detém essa tecnologia. Eles aprenderam esses métodos nefastos com os extraterrestres, com os reptilianos. Então isso continua até os dias de hoje. Muito bem. Com uma situação em que 2 abduzidos, um casal, estão sendo programados por seus manipuladores alienígenas para participar de uma relação sexual. E essencialmente se apaixonam, um pelo outro. Em seu livro, A Mordida do Amor, a interferência alien em humanos por reptilianos, interferência alienígena nas relações de amor humano,
Lorgan explora os efeitos da mordida, love beat, de amor, que pode virar de simples ruptura de relações platônicas, divórcios violentos e do amor pelo cachorrinho. Também por amor exacerbado por pet também pode ser love beat. Amigos, entenda uma coisa. Um cachorro, eu adoro cachorro, tenho duas cachorrinhas. Mas um cachorro tem uma vida relativamente efêmera. Provavelmente, é quase certo, ela vai falecer bem antes de você. Então você tem que ter o quê? Preparo psicológico para lidar com isso. Porque eu já vi pessoas simplesmente ficam arrasadas, né? Falou, perdi meu filho. Aí não dá, sabe? Realmente, isto também pode ser love beat. Love beat não acontece apenas com pessoas, também pode acontecer com pet. De amor, que pode variar de simples ruptura de relações platônicas, divórcios violentos, e de amor pelo cachorrinho, como havia dito. Há impulsos repetidos para se casar com completos estranhos. Então, de repente, você se apaixona do nada por alguém, sem mais, sem menos. Isso é uma programação mental. Através de várias histórias de casos fascinantes. Lorgan demonstra como os seres alienígenas estão orquestrando esses relacionamentos e dramas para usar a sua própria agenda. Como isso acontece? Eu vou explicar. Meus amigos, eles entram nos sonhos, porque toda vez que você dorme, o seu corpo astral, você deixa o seu corpo físico e você dá um passeio através do seu corpo astral. Isso é muito comum. E ali eles colocam uma programação, aparece um homem lindo, maravilhoso, que fala tudo aquilo que você gosta, tudo aquilo que você quer. E eles fazem isso também com o homem que vai encontrar com vocês. Então eles planejam um encontro. Só que um detalhe, esse parceiro, que é tão lindo, maravilhoso, que você acredita até que viu em vidas passadas, que é a sua alma gêmea, simplesmente ele foi programado para encontrar com você, para destruir a sua vida. Você vai destruir a sua vida e você vai destruir a vida dele. Porque simplesmente é uma pessoa tóxica, uma pessoa traidora, que vai simplesmente decepcionar você. E os extraterrestres negativos se alimentam da força vital humana. Então, quanto mais energia negativa, melhor para eles. Inclusive, isso você vai encontrar também um link dessa informação, também com outros pesquisadores, como o Preston Nichols, como eu havia dito para vocês. Então, isto é engendrado por inteligências. E agora vocês podem me perguntar assim, e os militares, qual o interesse deles nisso? A força vital humana é uma forma de manipulação. Então, eles criam um trauma, um bloqueio, a pessoa fica nesse ciclo repetitivo de paixões e simplesmente a sua habilidade psíquica acaba. É uma forma de neutralizar a sua glândula pineal. Então você nunca vai conseguir despertar de verdade, você nunca vai conseguir ter contato com a sua família de alma. E esse é o propósito. E também, eles pegam a energia vital do homem, inclusive o Preston Nichols, junto com o trabalho da doutora Eve, fala que muitos homens simplesmente não têm vontade de ficar com a sua esposa ou com a sua parceira, porque no sonho aparece uma linda mulher, porque também trazem isso com o homem, e extrai o sêmen todas as noites. Como o sêmen é extraído, ele simplesmente não tem vontade, não tem desejo de ficar com sua parceira. E através desse sêmen, dessa energia vital do sêmen, do homem, que é expelido, eles conseguem colocar anexos na mulher. Daí que vem a origem, vamos desmistificar aqui, do incubo e do sucubo. O incubo, que seria o demônio masculino, sexual, um predador sexual, o incubo, e o sucubo, o demônio feminino. Isso retratado tanto na mitologia cristã quanto na mitologia judaica. Essa seria a verdadeira origem dos incubos e dos sucubos. O lado negro do Cupido. Muito bem, também é autora. Então ela é autora do Lado Negro do Cupido e também do Love Beat, A Mordida do Amor. A doutora Eve Lorgan. Na maioria das vezes, agora alguém pode pensar assim, da onde que ela tirou isso? Ela tirou isso num trabalho de uma pesquisa da doutora Tanner, onde 2.000 pessoas, não foi 2, não foi 100, 200 pessoas, eles fizeram regressão hipnótica e chegaram a essa conclusão. Isso aqui é um relatório, uma pesquisa séria, que durou vários anos. Na maioria das vezes, acontece com 2 indivíduos que vivem longe um do outro, cada um sendo semeado com a imagem do parceiro, com o qual eles devem ficar. Um desejo forte de conhecer a outra pessoa, conexão telepática, experiências místicas, ter sonhos um com o outro e sincronicidades orquestradas através de manipuladores alienígenas acabam por reunir essas 2 pessoas. A sensação de ter encontrado a alma gêmea ou a chama gêmea é muito forte. Inclusive, a doutora Tanner fala que muitas instituições espirituais são alvos desses ataques. Eu não vou dar nomes aqui para vocês, mas eu sei de instituições, bem próximas, e simplesmente se desfizeram, porque sabe o que aconteceu? Teve um surto de paixões. Todos casados, um ficou apaixonado porque agora se encontrou a alma gêmea e largou a mulher.
E o outro, a mulher larga o homem, porque agora encontrou o seu parceiro, encontrou a tão sonhada alma gêmea. Meus amigos, isso é uma armadilha. É uma grande armadilha. A alma gêmea, primeiro que a alma gêmea das sementes estelares tem origem terrestre, então isso já está errado. Essa premissa já está errada desde o princípio. E outra, a alma gêmea, ou chama gêmea, não tem pretensão nenhuma de separar você do seu parceiro. Tá? Isso aí, quem tem essa pretensão de separar você do seu parceiro são os negativos, porque se alimentam da energia negativa. Parece mágica, saindo em linha reta para fora de um típico conto de fadas. A pessoa acha, não, esse aqui é a minha chama gêmea. Porque ele gosta disso. Nós temos tudo em comum. Tem encontrado complemento. Ambos sentem que conhecem há muito tempo, até mesmo assumindo ligações em vidas passadas. Inclusive, meus amigos, eles conseguem implantar memórias falsas, criam verdadeiras ilusões. Entendam, o relacionamento humano é um poder tremendo. Se vocês pegarem o livro da Bárbara Marciniak, Mensageiros do Amanhecer, lá é bem claro. A forma de oração, uma das formas de oração, de você ter contato com inteligências superiores, é através da união da matriz macho e da fêmea, ou seja, a união sagrada. Então a união sagrada é uma forma de você ter contato com a sua origem galáctica, porque você vai ativar a sua glândula pineal. Então, o que eles fazem? Eles tentam subverter isso, bloquear isso, para que você não tenha um relacionamento saudável. Entendendo que o seu parceiro é uma pessoa normal, veja. Primeiro você tem que conhecer. Paixão já é negativo por si mesmo. Entenda isso, nunca é algo positivo. O amor não surge de paixão. O amor surge com convivência. Então, se você quer conhecer uma pessoa, você vai conviver, você vai conversar muito com a pessoa. E o amor surge com o tempo. Aliás, o amor só pode surgir através da convivência. E entender que o seu parceiro é uma forma de você externar e harmonizar o seu princípio masculino, se você é mulher, obviamente. E se você é homem, é uma forma de ajudar, é um complemento para você harmonizar o seu princípio feminino, para ter uma ativação da Kundalini plena. É totalmente satisfatória. Muito bem, vamos para o próximo aqui. A conexão sexual também é muito forte com o sexo praticado. Né? Parece que foi algo do outro mundo. Né? Isso aqui é diferente. É algo realmente transcendental. Como sendo fora desse mundo. Criando um vínculo energético e uma corrida hormonal que imprime a ideia e necessidade de que isso deveria acontecer ainda mais. É o amor à primeira vista. Isso é como uma obsessão amorosa. Obsessão. Meus amigos, nada que é positivo vem de paixão, porque o paixão leva o quê? A obsessão. Tá? E a obsessão nunca vai ser positivo. Uma ferramenta negativa de o quê? De induzir o seu comportamento. Ou ambos os parceiros podem até deixar seu trabalho. Seu cônjuge, eu já vi, deixa o seu trabalho, larga a sua vida, larga trabalho, larga tudo, porque afinal de contas encontrou a sua tão sonhada alma gêmea. Larga o marido, larga filho, quantas vezes mulher larga filho, larga marido também, larga filho, larga tudo, larga trabalho, por causa de uma paixão. E isso é love beat. E se afasta apenas para estar com a outra pessoa. Aí começa realmente a cilada, a armadilha dos escuros. Aqui, cuidado com os DST, demônios sexualmente transmissíveis. Porque uma pessoa, quando ela é programada com esses anexos, ela passa para outra, e passa para uma terceira, e passa para uma quarta, para uma quinta. Por isso que eles promovem a promiscuidade. Isso é um ciclo, como vocês vão entender agora. Como funciona esse ciclo do mal. Então, depois de um período de estar juntos, você vai falar, agora estamos felizes, vamos ficar felizes para sempre. Mas não. Não vão mesmo. Uma pessoa, de repente, desliga e se torna emocionalmente indisponível. Então, o amante, ou a mulher que largou do marido, ou vice-versa, simplesmente fica desinteressado do nada. Começa a se afastar. Né? Isso, deixando a outra pessoa em um estado de amor não correspondido. Isso resulta em intensa agitação emocional e sofrimento para o amor obcecado da pessoa abandonada. Que ainda se sente muito ligada à pessoa que de repente desligou. Aí o ciclo do mal está completo. Então a pessoa que foi abandonada fica desse jeito aqui. Aliás, essas imagens que eu peguei, meus amigos, é do livro. Ou seja, sem coração, a pessoa está arrasada, porque a mulher simplesmente abandonou ele. A pessoa está arrasada, não entende, fica se culpando, com complexo de inferioridade, com pensamento, com depressão, na maioria das vezes. A pessoa que está com a amante entra em depressão porque o outro se afastou. E ele vai procurar outra mulher. Olha só que interessante. E o ciclo se repete novamente. Uma verdadeira máquina do mal. Vamos continuar aqui. As tendências suicidas, a exaustão mental e física, ou mesmo as doenças, são o resultado. Isso pode mudar para trás e para frente também. Inclusive, a doutora Tanner, junto com a Eve Lorgen, determinaram que a maioria dos tumores, presta atenção, é por causa de paixões mal resolvidas. A maioria das pessoas que adquirem tumores é porque foram traídas, é porque foram atrás de alguém e não foram correspondidas,
isso causa tumores, segundo a doutora Tanner. Muito bem. Quando o amor obcecado de repente desliga emocionalmente um dos parceiros e a outra pessoa que anteriormente estava desligada está sendo alvo agora do novo, com a mordida do amor, Love Beat, e se sente profundamente ligado a outra pessoa diferente, resultando ainda em mais turbulência emocional. Isso aqui é o relato do Elton Tanner, marido da doutora Carla Tanner. Prestem atenção, abre aspas. Eu não queria me casar com a pessoa que se tornou minha primeira esposa, mas eu não tinha controle sobre a decisão. Não tinha controle, como se a pessoa não tivesse controle. É algo mais forte do que você. Você tá com... Meus amigos, se existe algo mais forte do que você, que simplesmente não é racional, você abandona tudo, fica igual um robô, fica em hipnose. Meus amigos, isso é manipulação mental explícita e a pessoa não percebe. Ela está sendo dominada, ela está sendo controlada como um robozinho de corda. Corda. Antes de nos casarmos, fomos abduzidos em conjunto. Então ele fez uma regressão e ele chegou a esse resultado. Antes de nos casarmos, fomos abduzidos em conjunto. Isso sujeita-se a programação severa. Os resultados não trouxeram nenhuma felicidade a nenhum de nós. Ambos passamos fome de amor e companheirismo, embora tenhamos tentado com todas as nossas forças encontrá-los. Meu filho também era um dos seus súditos e é miserável e perdido, porque isso também afeta os pequeninos. Casal, né, tudo bagunçado, os pequeninos também são afetados. Então afeta os filhos, afeta o parceiro, e isso é um ciclo interminável. Meu filho também era um dos seus súditos, e miserável e perdido. Ele também é uma pessoa artística com tantos medos incognoscíveis que está paralisado. Sei de abduzidos que foram cancelados por mutilação. Relatos de que são suprimidos imediatamente e completamente. Por cânceres, tumores, surgirem e que nenhum médico já viu antes. E por loucura que levou o quê? A tirarem as suas próprias vidas. Na minha opinião, esses atos não foram causados por irmãos de qualquer espécie. Ou seja, isto foi induzido por seres negativos sem sombra de dúvida. Meus amigos, quando eles criam essa sensação orgástica, toda vez que eles colocam uma programação na sua cabeça, segundo o Preston Nicho, do Love Beat, e você fica naquela sensação do orgasmo, eles também podem inserir informações que o Biden é bom, que o Putin é do mal, e você vai acreditar. Eles também vão induzir você a acreditar na grande mídia, a comprar o que eles querem, a adquirir o que eles querem, a gostar do que eles querem, e assim é feito a manipulação mental. Isso é muito sério. Isso aqui não é o diz que diz, isso aqui não é canalização, isso aqui é um trabalho feito com mais de 2.000 pessoas em regressão hipnótica. Uma das razões para esse cenário, de por que os alienígenas sequestram tais relacionamentos tipo Love Beat, é alimentar-se da turbulência emocional criada. Quanto mais energia negativa, eles ficam felizes. Isso tem que ser feito. Interessante que no livro da doutora Even, ela fala que isso tem que ser feito de uma forma mais espontânea possível. Então não pode ser algo condicionado, tem que ser bem espontâneo, bem voluntário, porque a energia fica melhor para eles escolherem. O alimento não significa necessariamente substância física, mas consciência e alimento para seres maior densidade. Nessas emoções e energia sexual desencadeada por essas manipulações. É do que essas entidades estão se alimentando. E parece que eles estão tentando nos manter em uma prisão de frequência. Através de genética e outras formas de manipulação. Tem pessoas que não conseguem entender as coisas. Você pode explicar 1, 2, 3. Por quê? A programação mental é tão grande, a sua glândula pineal está tão emperrada por causa de paixões e ilusões, que a pessoa simplesmente não tem percepção psíquica e nem mesmo cognitiva. Isso compromete também a percepção cognitiva das pessoas. Então, se alimentando, e parece que eles estão tentando nos manter em uma prisão de frequência, através de genética e outras formas de manipulação, como a implantação de certas crenças religiosas. Eles também colocam o quê? Sistemas de crença. Inclusive programação mental, para que eles possam garantir a sua fonte de alimento. O fenômeno de abdução alienígena certamente não é uma questão psicológica, por parte de pessoas que têm essas experiências. Não é uma ilusão ou transtorno mental. É muito real. E o estudo sincero sobre esse tema mostra isso claramente. Segundo o Preston Nicho, a equipe de humanos que faz esse trabalho hoje, no lugar dos alienígenas, tem o nome de Psicorps. Tá? Uma equipe de pessoas com habilidades psíquicas que entram no campo, na aura das pessoas, para programar. Olha, fica com esse cara, fica com esse, colocam programação mental. Extraem, por exemplo, o material genético do homem. Desse material genético, eles extraem a energia vital e colocam anexos nas mulheres, para que as mulheres, assim, vai espalhando, como se fosse, exatamente aquilo que eu falei. Um TST, demônios sexualmente transmissíveis. Impressionante. Enquanto observamos nossa mente condicionada que tenta afastar tais experiências com psicologia básica, aprovada pela cultura, academicismo e na espiritualidade da nova era, é muito importante entender o aspecto da grande estranheza do fenômeno OVNI e alienígena. As pessoas que realmente não olharam para ele com cuidado, muitas vezes pintam imagens muito rápidas, perguntando como tudo isso poderia ser possível, em uma escala tão grande.
sem ninguém realmente perceber. Segundo o Preston Nichols, na década de 1990, cerca de 10% da população estava contaminada com esses anexos. Mais de 10% da população. Isso nos anos 90. Tá? Muito bem. Eles não percebem que muitos disso, fenômenos não físicos, lidando com uma forma de vida de inteligência superior que é capaz de entrar e sair da fisicalidade 3D, transcendendo o tempo e espaço como os conhecemos. Eles podem inserir pensamentos, memórias, emoções, criar realidades virtuais e mudar as aparências, dependendo do sistema de crenças do abduzido. Isso está mais documentado no livro da doutora Carla Tanner. Tá aqui os 2 livros da doutora Carla Tanner. Fantástico. Aqui, Anjos Mascarados, né? Anjos mascarados. Falsos, né? E aqui, A Franja, né? Também legal. Da doutora Carla Tanner, PhD. Maravilhoso. Precisamos nos ater aos fatos nesse campo e acho que isso é extremamente importante. Devemos repetir 10 vezes por dia como vamos percorrer o trabalho nessa área. O problema, claro, com os fenômenos de abdução, como acontece em muitos ufologistas, é que a natureza da atividade alienígena é projetada deliberadamente para nos impedir de muito mais informações em termos de evidência concreta. Projetos dessa maneira não é um acidente. Muito bem, eu vou linkar essa informação aqui com o do Preston Nichols, agora para vocês. Não é à toa, meus amigos, que os escuros criaram a energia vril, vários trabalhos sexuais. Um deles era os trabalhos de Babalon, a rainha das abominações da Terra. Babalon, aqui do Jack Parsons, que foi um cientista que influenciou, inclusive, a NASA. Não é à toa também que o Alex Crowler também fazia no Golden Dawn vários rituais sexuais. E sem falar da sociedade vril, da Maria Orsic, da Alemanha. Então essa prática já é muito antiga, é utilizada pelos escuros, esse recurso de manipulação mental. É verdade, meus amigos, isso é um fato, e sobra. Se você for na Idade Média, tem o Clube Hellfire in Hell, Clube do Fogo do Inferno, que também era através de rituais sexuais. Então quando você valoriza seu parceiro, uma coisa importante, entenda que você que está com seu marido ou com sua esposa, isso é uma missão. É uma missão para você aprender a amar, cuidar. Cuidar, amar. É uma forma de você trocar energia. Uma pessoa confiável, que seja seu amigo, uma pessoa que realmente você sabe que você conhece, que é o mais importante. Meus amigos, isso é totalmente irracional. Irracional. A pessoa deixar tudo por uma... minha alma gêmea. Você já conviveu? Já morou? Nunca morou com uma pessoa. Não sabe nada sobre a pessoa. Isso é simplesmente programação mental. E agora vamos voltar aqui para o Preston Nichols. Então, as abduções podem ser físicas, muito bem. Inclusive, essas abduções físicas acontecem pelo Projeto Milab. O próprio Preston Nichols fala que na época dele, na década de 90, 70% das abduções eram feitas por militares e não por alienígenas. Só que eles implantam na cabeça da pessoa memórias falsas que eles foram abduzidos por Grace, mas não foram por humanos mesmo. Abduções astrais. São bastante comuns. Se refere a tirar o ser do corpo e manipulá-lo através de meios eletrônicos, ou mais sutis. Isso. A indução. A indução é como se fosse um encosto, tá, meus amigos? Então, dependendo do nível de programação mental que a pessoa está, eles podem pegar uma entidade, presta atenção, uma entidade através de um anexo, e essa entidade, um fractal, às vezes não é nem entidade, é apenas um fractal de alma do obsessor, ou seja, do seu manipulador, que fica ali convivendo com você durante 1 mês, 1 semana, 3 semanas, induzindo o seu comportamento. E qual é a forma de você evitar isso? Simples, união sagrada. Tentar viver bem com o seu esposo, com a sua esposa. Não pense, você que está solteiro, ou solteiro, vou dar uma dica para você. Toda pessoa que você, homem, que você se relaciona, que você conversa, puxa, você consegue conversar com essa pessoa, a conversa se desenvolve, uma coisa sem, sabe, meus amigos, não é algo impulsivo, é algo normal, como se fosse um amigo. Então, geralmente, o sexo oposto, que é o seu amigo, durante 1 ano, 2 anos, é a melhor pessoa para você namorar. Não é uma paixão do nada. Porque as pessoas pensam assim, mas eu tenho que ter uma atração louca. Não precisa. Por isso que existem zonas erógenas. Elas só precisam ser o quê? Estimuladas. E isso funciona com homem e com mulher. Então a pessoa, geralmente, que você tem uma amizade, que você conversa, sem qualquer tipo de pretensão, sabe? Você conversa todos os dias, você conhece 1 ano, 2 anos, aquele amigo ou amiga de 1, 2, 3, 4 anos, geralmente vai ser a pessoa indicada para você. Só que geralmente a gente já tem aquela programação, não, porque tem que ser uma paixão. As pessoas já são pré-programadas a se relacionarem e se motivarem, ou seja, o motivador, o grande motivador, o gatilho dos relacionamentos, infelizmente, é o impulso. E o impulso geralmente leva o quê? Leva a esse tipo de coisa. É love beat. Na grande maioria das vezes. Então é muito fácil. É fácil. Então você, mulher, né? Você tem aquele amigo que você conversa todos os dias durante 1 ano, 2, 3 anos, sem qualquer tipo de pretensão. É amizade mesmo.
Genuína, geralmente, é o melhor candidato ou candidata para você ter um relacionamento. Só que, geralmente, essas pessoas são descartadas. Por isso que você acaba escolhendo o errado, sempre. E é isso que eles fazem. Você que vai escolher o errado e o homem vai escolher a pessoa errada também. Impressionante. Realmente impressionante. Se você for pensar bem, existem vários candidatos ou candidatas para ser seu parceiro. Só que você não consegue enxergar. Essa que é a verdade. Tá? Você não consegue enxergar. Porque você acha que para você ter um relacionamento tem que ter aquele impulso, tem que ter aquela paixão. Né? Do nada. Se não tiver isso, aí realmente a pessoa não serve. Meus amigos, isto é o método errado. É o método errado de escolher um parceiro ou uma parceira. Tá? Essa que é a realidade. Muito bem. Agora vamos falar um pouquinho sobre notícias de geopolítica para vocês. Muito bem. Vamos lá. Amigos, eu conheci pessoas espiritualizadas. Geralmente as sementes estelares serão os principais alvos. Porque isso é uma forma de destruir a vida da pessoa. Completamente. Arrasar com a vida da pessoa. Então, a pessoa que foi abandonada vai ficar arrasada, vai ficar com trauma. Você vai ficar com trauma porque você foi o quê? Deixada pelo seu amante ou amante. Né? Tanto homem quanto mulher, tanto faz. E a pessoa, o amante, ou seja, aquele que foi programado para fazer isso, vai deixar você e vai começar o ciclo tudo de novo. Tá? Essa que é a verdade. Muito bem. Vamos dar continuidade. Aqui, meus amigos. Como eu estava falando para vocês, deixa eu só retornar aqui nessa notícia que é bem interessante, bem pertinente. Aqui. Texas desafia BD sem lei e invoca direito de autodefesa contra invasão com mais arame farpado. O governo do Texas, Greg Abbott, apenas traçou uma linha dura na areia, alertando a administração BD de que declarou a crise migratória uma invasão. Aqui, fonte Zero Red. E invocou a autoridade constitucional do Texas para se defender e proteger. A situação do Texas chegou a um ponto de ebulição, onde a Guarda Nacional do Texas assumiu o controle de um parque local que os imigrantes ilegais usam como zona de desembarque após cruzarem o Rio Grande. O Estado colocou arame farpado ao longo do quilômetro do rio para bloquear a entrada nos Estados Unidos, que o Supremo Tribunal acabou de permitir que a administração BD removesse, enquanto uma batalha legal se desenrola num tribunal inferior. Na Casa Branca, o porta-voz do Conselho de Segurança, o John Kirby, disse que BD tem autoridade para nacionalizar a Guarda Nacional do Texas e ordenar que desistam, mas ele disse que BD não tomou tal decisão, porque ele está com medo. Meus amigos, o estado do Texas hoje, que está acontecendo nos Estados Unidos, é uma situação bastante delicada. Como eu havia dito para vocês no início da live, está prestes a explodir. Então pode ter uma ruptura institucional dentro dos Estados Unidos a qualquer momento. Muito tenso a situação dos Estados Unidos, porque simplesmente o governador do Texas disse não, deu uma banana para o BD. Então isso se tornou um impasse muito grande. E se o Texas fizer isso, com certeza outros estados, principalmente republicanos, devem fazer o mesmo. E isso pode levar, indubitavelmente, a uma batalha civil interna dentro dos Estados Unidos. Por isso que a situação é bastante delicada. Eu estou mostrando para vocês a dimensão disso. Isso aqui é muito sério. Isso está acontecendo nos Estados Unidos neste momento. Agora vamos retornar aqui falando um pouquinho sobre o Benjamin Fonfort, sobre os slides pendentes do último sábado. Milhares de anos depois, eles ainda estão fazendo isso, um massacre, no segundo Batalha Mundial, e as ofertas de líquido vermelho ao Enlil. Aliás, essas ofertas em massa de líquido vermelho, geralmente são feitas em pontos de linha-lei. Porque as linhas-lei, meus amigos, é a conexão da Terra, da grade da Terra, com o cosmos, e por conseguinte com o Sol central. Então é uma forma de contaminar, barrar as linhas-lei do planeta Terra, para que as energias exógenas não possam se manifestar aqui. Estão entendendo agora? Por isso que geralmente eles fazem essas batalhas em Israel. Israel é um dos pontos de linha-lei mais importantes do planeta. Estão compreendendo agora? Por isso que eles também fizeram isso, né, no Canal do Panamá, onde milhares e milhares de vidas foram ceifadas. Porque ali também é um ponto de linha-lei. Hiroshima, Nagasaki também, idem. E claro que isso não é uma coincidência. E o que está acontecendo em Gaza, que está acontecendo agora. De uma perspectiva asiática, todas as religiões monoteístas, mesmo aquelas com um bom pastor à frente do rebanho, ainda são criações de animais humanos. Como diz o ditado, a ovelha passa a vida com medo do lobo. É verdade, mas no final, quem desencarna é o próprio pastor. A ovelha no final vai ser vítima do pastor. Isso aqui é um ótimo ditado aqui do Benjamin Fonfort. Representa fielmente a realidade. Ok, agora vamos dar uma olhada mais de perto na atividade muito intensa no mundo, especialmente no mundo ocidental.
Durante a semana passada, o maior sinal é o enorme despertar público sobre os escuros e o seu fórum, como evidenciado por esse comentário da Fox News. O FAN é uma organização política fanática que usa o medo e a manipulação como histeria e propagação do medo. Uma fábrica do caos e do medo. Com as brincadeiras sobre agenda verde e enfermidades, para fazer as pessoas acreditarem que são uma espécie de salvadores da humanidade, os únicos salvadores. Mas tudo que fazem é ajudá-las a alcançar o seu objetivo, que é essencialmente um público global, movimento tecnocrata face, privado e fusão da grande governo, da grande tecnologia, do grande dinheiro, para criar uma elite de poder tecnocrática. Aliás, a ditadura tecnocrática é a pior ditadura que existe. Que é essencialmente eles próprios. Eles querem criar o feudalismo 2.0, onde nós somos os servos, eles são os senhores que nos governarão. É isso que eles pretendem. Eles telegrafaram essa intenção. Um terceiro filme sobre batalha civil, desencarne e extermínio. E o Apagão Nacional será lançado este ano. ISS é um filme sobre astronautas que testemunham um apocalipse de silos, sabem? Entre a Rússia e a América. Então esse filme aqui mostra a perspectiva de astronautas testemunhando, assistindo no espaço a destruição, o apocalipse final. Isso já para trabalhar no imaginário coletivo das pessoas. A NASA, não agência espacial, está prevendo um enorme eclipse solar em 8 de abril, primeiro dia do ano hebraico, que formará um um X, sobre a falha geológica de Nova Madrid, e que provavelmente causará uma série de abalos sísmicos solares absolutamente enormes. Tempestades solares avassaladoras. E falando em tempestade solar, há pouco teve uma tempestade solar, que foi noticiada inclusive pela Thaís, há pouco, semana passada, post da Thaís Akashimoto, que foi evitado, que simplesmente quase passou aqui beirando o nosso planeta, de forma incrível, não atinge o planeta, desde 2012. Várias tempestades solares com o poder de ser o apocalipse final foram evitados. Então isso não vai acontecer. Os seres extraterrestres têm um histórico, meus amigos. 2020, 2021, várias tempestades solares devastadoras foram simplesmente desviadas. Isso foi tudo documentado. Então isso não vai acontecer. Eles simplesmente estão fomentando o medo e o caos. É simples, meus amigos. Os escuros conhecem toda a lei quântica. Então eles querem que você cocrie a realidade que eles desejam. Por isso que eles fomentam essas coisas. Vamos fomentar o medo, para o povo acreditar, para o povo comprar isso aqui e começar a cocriar isso para nós. Só que o importante é vocês entenderem. No livro O Único Planeta Escolhido, fala que um desperto, um único, mísero desperto, que cocria a realidade, vale por 1 milhão de não despertos. Então você tem uma vantagem, nós somos a maioria. Parece que eles são a maioria, mas não são. Segundo o Único Planeta Escolhido, se você fizer o seu dever de casa bonitinho... Hã? Isso. Eles falam que 100 pessoas equivale a 1 milhão de pessoas. 100 despertos equivale a 1 milhão de pessoas. Muito bem. Ele estava me corrigindo aqui, me retificando. E hoje começa poderoso alinhamento de planetas que pode disparar crises e fenômenos climáticos. Veja só. A partir dessa quarta-feira, 17/1, teremos um poderoso alinhamento astrológico, conjunção do Sol com Plutão, que se desenrolará até um pouco depois da lua cheia, no dia 25/1. Hoje, dia 25/1. Nesse período pode surgir crises, lutas de poder, revelações, situações intensas, como aumento de criminalidade e fenômenos meteorológicos destrutivos. Eles estão dizendo o seguinte, olha, o Sol, a Lua, as junções, planetárias, estão aqui anunciando a catástrofe, o apocalipse. Eles já estão apelando para tudo, meus amigos. Na verdade, meus amigos, o que aconteceu, a verdadeira fato astronômico é esse aqui. A janela da transição de Kali Yuga, nessa segunda-feira, dia 15. Esse é um alinhamento da Terra com o centro galáctico da nossa galáxia, que cria uma janela que proporciona uma oportunidade incomparável para o nosso poder co-criativo. Vocês estão entendendo agora? Estão compreendendo? Já entenderam? Meus amigos, segundo aqui o Dan Willis, o Saxton, meus amigos grandes pesquisadores, estão dizendo o seguinte, está tendo um alinhamento do Sol central com o nosso planeta. Então nosso poder de cocriar foi multiplicado. E os escuros estão pensando o seguinte, vamos usar esse poder que foi multiplicado agora. Então deve ser muito maior que no livro do Planeta da Escolha agora, né, gente? Com certeza muito maior. Então, com certeza agora deve valer por 1 milhão. Um desperto vale por 1 milhão, com certeza, de não despertos. Para eles cocriarem a realidade que nós queremos, que é o apocalipse. Estão entendendo agora, meus amigos? Por isso que você tem que cumprir a sua tarefa, a sua lição de casa. Você que está desperto, cumpra o seu dever de casa bonitinho. Porque eles estão esperando que os não despertos cocriem a realidade que eles desejam.
A boa notícia é que você cocriando a realidade positiva equivale a 1 milhão de não despertos. Então, tendo isso em vista, nós somos a maioria, não são eles. Muito bem. Aqui, oportunidade incomparável para o nosso poder co-criativo coletivo. Imprimir e manifestar uma grande linha do tempo positiva, com amor em nossa matrix planetária. Esse é um evento participativo, onde cada um de nós pode contribuir com sua visão positiva. Estarei compartilhando uma técnica poderosa com a minha querida amiga Helena Danan, que eu já mostrei para vocês com relação aos cristais ou um copo d'água. Muito bom. Continuando aqui, meus amigos, com nossa dissertação. Os Estados Unidos e o urso e o dragão e outras potências espaciais devem identificar e destruir todos os brinquedinhos para evitar novas vítimas, utilizando essa tecnologia. De qualquer forma, os asseclas da Cabal ainda estão tentando desesperadamente iniciar o terceiro, o 3G. Vocês sabem muito bem. O que está acontecendo em Gaza é mais óbvio e foi abordado em detalhes em outros lugares. Por isso, iremos apenas abordar alguns pontos. Primeiro, em vez de iniciarem a 3G, Natinho enfrenta agora acusações no Tribunal Internacional de Justiça. O urso juntou-se à África do Sul e muitos outros países na acusação de Geno, marido da Gina, de Israel. Por outro lado, apenas 9% dos israelenses acreditam que estão a ganhar a sua batalha em Gaza. Então, a adesão do povo israelense ao que está acontecendo, aos desmandos do Natinho, simplesmente não existem. O povo já está de saco cheio. As nossas fontes dizem que Natinho e seus apoiadores, os escuros ficaram sem dinheiro e esperam iniciar a 3G para evitar o quê? A falência. Um sinal disso é que Natinho tentou pedir dinheiro aos Emirados Árabes Unidos na semana passada. E foi-lhe dito para pedir ao Zé. Ele foi bater na porta da Emirados Árabes Unidos. Eles falaram, vai lá, vai bater na porta do Zé. Aqui não tem dinheiro para você não, meu filho. A ideia de que os países árabes estão a intervir no processo de reconstrução e a pagar a conta pelo que está acontecendo atualmente é uma ilusão, disse o porta-voz dos Emirados, Axios. O Ocidente não se importa com civis desencarnados porque quer reescrever a história. Diz aqui a Zarakova. Coalizão do Ocidente não se importa com a morte de civis no Iêmen e em outros países, pois quer reescrever a história. Depois afirmou o representante oficial, do urso, a Maria Zarakova, durante uma entrevista à Sputnik. Eles não se importam minimamente, disse ela. Segundo Zarakova, isso acontece porque os representantes, não do Ocidente, dos escuros, sabem que depois vão cancelar qualquer placa, vão queimar qualquer manual de história, vão abater qualquer manual que testemunhe os acontecimentos e vão colocar um monumento falso, vão escrever um manual falso e pendurar uma placa falsa, vão reescrever a história. O ministro da Defesa do Irã, Mohammad Reza Ashtiani, está aqui a foto dele, afirmou que seu país vai reagir dura e decisivamente às ameaças que chegam de qualquer direção, relata a agência ISNA. Segundo o ministro, Teherã está trabalhando no desenvolvimento das tecnologias de brinquedinhos e na criação de novos tipos de brinquedinhos. Que declaração dele? Para nós não faz diferença de qualquer lado. Vão ameaçar a República Islâmica. Nós vamos reagir e nossa resposta será adequada, dura e decisiva. Ou seja, eles estão arrumando uma encrenca com o Irã, que tem agora influência geopolítica em todo o mundo árabe. Sputnik Internacional. Israel que recusa a proposta dos Estados Unidos e da Arábia Saudita para 2 estados, impor algo que nos prejudica. Ou seja, eles não querem realmente que esse conflito pare, porque essa seria a melhor forma para que isso possa realmente parar. Meus amigos, o melhor arranjo que pode existir é a criação do Estado palestino. Criando o Estado palestino, simplesmente essa batalha acaba. Simples assim. É claro que eles não vão querer isso, porque essa seria exatamente uma solução para todo esse impasse. Natinho rejeitou a proposta do secretário de Estado, o Anthony Blinken, que faria a Arábia Saudita normalizar as relações com Israel em troca de Tel Aviv, concordar em fornecer aos palestinos um caminho para a criação de um Estado. Segundo o relatório publicado pelo canal NBC News hoje, no dia 18, os Estados Unidos estão se articulando para a criação de um Estado palestino. A ação enfatizada como visita de Blinken na semana passada à região. De acordo com o relatório da NBC, Natinho disse que na semana passada que não estava preparado para fazer um acordo que permitisse 2 estados. O secretário norte-americano respondeu que o grupo extremista não pode ser removido apenas por meios militares e que o fracasso de Tel Aviv em reconhecer isso levará à repetição da história. Então, o Natinho não quer arredar o pé mesmo. Natinho acusado por membros do gabinete de não dizer a verdade sobre a derrota do grupo extremista em Gaza. Meus amigos, o Natinho realmente está numa saia justa absurda, porque ele não tem adesão dos seus próprios comandados. E está tendo
tá ficando uma situação desconfortável, principalmente com os militares israelenses. Está tendo uma tensão muito grande interna entre o Natinho e um grupo de militares. E isto pode conduzir a uma batalha civil, uma ruptura institucional também em Israel. O primeiro-ministro israelita, Natinho, foi acusado de não dizer a verdade sobre o principal objetivo militar de derrotar o grupo extremista por um membro do gabinete de batalha do país. O ex-chefe do exército, Gadi Eisenkot, cujo filho foi desencarnado em combate em Gaza, também lançou dúvidas sobre a estratégia de libertação de reféns e disse que, abre aspas, não há confiança na atual liderança, sublinhando a necessidade de novas eleições. Ou seja, o chefe do exército disse que é melhor ter novas eleições, porque não há confiança. Ele realmente não confia na atuação do Natinho. Vejam só que declaração bombástica. As suas declarações francas, numa entrevista televisiva, expõem o aprofundamento das divisões dentro do governo sobre a condução da batalha Israel e grupo extremista, que está agora no seu 4º mês. Natinho foi condenado, segundo o Benjamin Funfort, por isso está essencialmente desencarnado. Extraoficialmente já desencarnado. Dizem fontes da inteligência. Fontes da Mossad dizem que ele tem menos de um mês que ele vai caminhar na Terra, né, segundo essa fonte. Houve também uma tentativa de falso secretário de defesa, o Lloyd Austin, do alto escalão, general da Marinha, que até agora não apareceu. A única aparição dele foi através de videoconferência. Até agora ele simplesmente sumiu. O Eric Smith de encenar algum tipo de operação massiva de bandeira falsa para culpar a Pérsia e iniciar a 3G. Segundo o MI6, eles foram detidos para encobrir. Alega-se que Austin está no hospital por causa de... o Austin... Melhor desligar isso aqui. Ele encorajar, alegar que Austin está no hospital por causa de um tumor de próstata. Smith foi submetido a uma cirurgia cardíaca. Ambos, simplesmente, os dois estão afastados. As tentativas cada vez mais esperadas de encarnar pessoas suficientes para permanecer no poder refletem uma perda de poder. A ONU e o LUL, por exemplo, foram forçados a fechar a sua sede europeia em Genebra. Meus amigos, por falta de dinheiro, devido a custos de energia. A ONU está a ser encerrada em todo o mundo, porque provou ser corrupta, disfuncional e antidemocrática. Aliás, o próprio Erdogan sugeriu isso. E o último discurso do Lavrov na ONU também indica que a ONU simplesmente não está cumprindo com as suas funções. E qual é a principal prerrogativa da ONU? Garantir a paz e a segurança internacional. Por isso que ela está caindo descrédito em todo o mundo, porque simplesmente não cumpre a sua função. Mais 50 estados pararam de pagar a ONU. Fato, 50 estados, porque a ONU vive de doações, não estão mais doando dinheiro à ONU. Então o prestígio da ONU está em xeque. Outros apelam a reformas radicais. A Cabal também está perdendo terreno na Europa. A Alemanha ficou completamente paralisada pelos maiores protestos da história alemã. Agricultores, caminhoneiros e maquinistas prejudicam o comércio. Os protestos começaram por causa de várias tentativas de forçar a saída dos agricultores dos negócios e agora transformaram-se em apelos à abolição do governo escravista alemão. E está aqui a fonte para vocês. Com a ajuda da aliança, as pessoas estão se a rebelar-se contra os globalistas. Então está tendo uma rebelião generalizada contra os antigos senhores do mundo. Isto é sensacional, meus amigos. Nos 4 cantos do planeta, na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia, isto é perceptível. Principalmente na Europa e nos Estados Unidos, porque ali é o olho do furacão. Então, os principais alicerces e alianças dos escuros, os principais blocos, a principal estrutura dos escuros se encontra nesses locais. Então, é o foco, é o epicentro da estrutura, do castelo, das estruturas escuras, se encontram tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, as principais resistências. Esse é um dos fatores que desencadeou isso. O tecnocrata globalista não eleito, o tio Bill, na COP28. A questão dos sistemas alimentares e como as alterações do clima estão a fazer com que muitos agricultores já não consigam cultivar as suas culturas. O que é uma tragédia para eles. Falaremos sobre como usar a inovação para resolver esse problema. Tá bom, muito bem. Tradução da duplicidade globalista, devido à nossa batalha deliberada contra os agricultores, muitos agricultores são incapazes de cultivar as suas culturas, o que é bom para nós, porque nos permite nos permite substituir a agricultura convencional por quintas de insetos e laboratórios de carne falsa e assumir o controle do abastecimento alimentar global.
Então eles estão fazendo isso deliberadamente, meus amigos. É incrível. Isso é simplesmente surreal, é inacreditável você colocar a segurança alimentar, que é algo tão importante, algo fundamental para a subsistência humana, em perigo. Simplesmente negligenciar isso. Não importa a questão do clean. Meus amigos, isso é simplesmente injustificável. Não existe argumento na face da Terra que justifique você comprometer a segurança alimentar do mundo. Porque sem comida, as pessoas estão fadadas ao quê? À morte. Parece até ser redundante, mas esse que é o fato. As pessoas não vão sobreviver sem alimento. Não, aí eles vão substituir por quê? Por insetos, carne falsa. E os agricultores que se explodam, a humanidade que se exploda. O importante é que a agenda globalista seja alcançada. Agora eu pergunto para vocês acham que o pessoal de Davos vai comer isso aqui? Claro que não. Lá é servido champanhe de $1.000 e caviar. É para você, é óbvio. É para a população comum. São para as ovelhas, obviamente, não para eles, que são os escolhidos, os eleitos de Eliú. Na Alemanha, a violação e outros atos cometidos por estrangeiros estão a empurrar os partidos patrióticos alemães para a beira do poder. Um membro do parlamento, René Springer, tá a fotinho dele aqui, da popular AfD, diz, abre aspas, mandaremos os estrangeiros de volta às suas terras natais. Milhões. Esses não é um plano secreto. Isso é uma promessa para maior segurança, para maior justiça, para preservar nossa identidade. A Alemanha. Novo partido alemão, fonte aqui para vocês, meus amigos, defendeu a devolução do gás da Federação Russa e a interrupção do fornecimento de brinquedinhos a Kiev. Que proposta é essa? Uma proposta que vai na contramão da agenda globalista. Na Alemanha, o Partido da União, Sarah, aqui é difícil pronunciar, nem vou pronunciar, não me atrevo, fundado no início de janeiro, caso ganhe as eleições para o Parlamento Europeu, pretende voltar a importar gás russo e interromper o fornecimento de brinquedinhos a Kiev. Então, simplesmente, eles vão cancelar as sanções impostas pela Alemanha, indo na contramão da agenda globalista, e também simplesmente paralisar o envio de brinquedinhos a Kiev. Isso aqui realmente é bastante promissor. E opor-se à adesão da Usantia à União Europeia. Isto foi notificado pela revista Der Spiegel, na terça-feira, dia 16 de janeiro, com referência ao projeto do Programa Eleitoral Europeu na nova força política. Lembrando, é bom salientar aqui, que haverá eleições em toda a Europa, principalmente na União Europeia. Isso. Tal como referido, um dos pontos importantes do programa é o apelo à proibição do fornecimento de brinquedinhos aos Usantia e ao subsequente início de um diálogo pacífico. O fim de encorajar o urso a entrar em negociações deveria ser proposta uma cessação imediata das exportações de brinquedinhos aos Usantia. Cita a publicação do documento. Espetacular aqui a proposta, a iniciativa desse partido da União, aqui, Sarah Wagenknecht, sei lá como que pronuncia isso, eu errei, fazer o quê? Alemão é difícil. Vamos lá. Além disso, o projeto e programa afirma que novos países, incluindo a Usantia, não devem aderir à União Europeia por enquanto. Afirma que é necessária uma moratória sobre o alargamento da União Europeia. A revista aponta o terceiro ponto importante do programa como a intenção da União Sarah, aqui do partido, de começar novamente a importar petróleo e gás do urso. O projeto de programa será discutido na conferência do partido em 27 de janeiro. As eleições para o Parlamento Europeu estão marcadas para o dia 9 de junho. Então, eleições do Parlamento Europeu, dia 9 de junho. E depois teremos a eleição nos Estados Unidos. Na cidade de Nova York, multidões de imigrantes vão a porta em porta implorando por dinheiro. É igual o Zé, né? Isso, igualzinho o Zé. Isso, nos faróis, nas esquinas, que levou o prefeito a considerar a imposição de um toque de recolher. Olha a situação que chegou. Realmente, situação caótica nos Estados Unidos, virou um caos, verdadeiro caos, uma desordem. Isso, a questão imigratória nos Estados Unidos. Colapso total. Em Chicago, os abrigos estão superlotados e os migrantes são agora colocados em ônibus à noite para evitar que desencarnem de frio e passem os dias vasculhando latas de lixo em busca de comida. Situação realmente deprimente. Para conter esse fluxo de imigrantes, o governo do Texas retirou a Polícia Federal da fronteira com o México. Está uma declaração de batalha, de fato, em Washington, D.C. E agora o estado do Texas está nesse impasse com o governo federal, que eu mostrei para vocês, com relação aos bloqueios de arame farpado. Tem um decreto, inclusive da Suprema Corte, para retirada desse equipamento, vamos colocar dessa forma, e o estado do Texas não arreda o pé. E isso leva a uma situação bastante tensa entre o estado do Texas e o governo federal.
e, queira ou não, pode ser replicado em outros estados, principalmente estados com um posicionamento mais conservador, republicano. O Texas também declarou batalha ao Federal Reserve Bank e seu dinheiro falsificado. De fato, meus amigos, o estado do Texas simplesmente se rebelou completamente à agenda globalista. Simplesmente eles não aceitam mais, eles não conseguem engolir mais o BID e sua agenda globalista. Eles estão fartos do BID. Decidindo administrar o acesso ao ouro e à prata através do Texas Bullion Deposit como moeda legal. Outros estados, como Flórida e Oklahoma, estão a formar medidas semelhantes. Então, o estado do Texas, já havia dito para vocês, já começou com o lastro ouro. E vários estados americanos, 25 no total, já estão caminhando na mesma direção, meus amigos. Impressionante isso. O estado do Texas realmente está fomentando, está sendo percussor de uma grande mudança, de uma grande revolução nos Estados Unidos. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, porque a situação está bastante tensa ali na fronteira do Texas, principalmente agora com este impasse. Então, o governo estadual está praticamente se rebelando contra o governo federal. Então, está tendo uma insurgência, o início de uma insurgência. O arcebispo Carlo Vigano diz que o falso líder cristão, o Chiquinho, demonstrou tal grau de perversão e alienação à fé que guarda suíça deveria ter feito o seu trabalho e expulsado ele e seus comparsas do Vaticano. Então, segundo o arcebispo Carlo Vigano, o Chiquinho deveria ter sido preso pelos guardas do Vaticano, porque é exatamente isso que ele merece, porque ele está indo contra a humanidade. Entretanto, o desencarne em massa da Usantia continua, meus amigos. Depois de perder mais de 500 mil pessoas no campo de batalha, mulheres estão sendo vistas no fronte de batalha, já mostrei isso para vocês, inclusive gestantes. Prometemos que Zé e seus capangas, seus asseclas, serão levados à justiça pelo cancelamento do jornalista Gonzalo Lira. Vemos também sinais de que os escuros estão a tentar obter proteção do urso. A BlackRock, a Pepsi Cola, propriedades da Vanguard Corporation, proibiram as agências de publicidade usantianas de mencionar operações militares das Forças Armadas da Usantia e o apoio a Kiev na publicidade dos seus produtos. Como resultado, houve um enorme aumento no valor do rublo russo em relação ao dólar americano. Parece que enviaram bens russos congelados de volta à Rússia para pagar pela proteção. Então, segundo o Funforte, meus amigos, está tendo a mudança da publicidade da BlackRock com relação à Usantia e com relação à imagem da Rússia perante o cenário internacional, e isso, mediante a opinião internacional, denota que o dinheirinho confiscado está voltando como forma de pagar a sua proteção, dizendo o seguinte: Putin, a gente vai ajudar você aqui, a gente consegue pegar esse dinheiro que foi confiscado, devolver para você, as reservas, principalmente de dólar, vamos dar um jeitinho, mas por favor, nos poupe. Muitos, meus amigos, muitos globalistas já estão pulando fora, já estão pulando do barco, porque é uma canoa furada. Agora, sempre existe aquele grupo de psicopatas que vão até as últimas consequências. Então, eles estão perdendo força a cada momento. Por isso que a última colisão entre as forças do bem e do mal vão ocorrer ainda este ano, porque não tem tempo. A questão eleitoral já foi perdida. Eles reconheceram publicamente, olha, por essa via, simplesmente não tem como. E falando no jornalista aqui, o Gonzalo Lira, o BID não se pronunciou, mas a Rússia se pronunciou, através da nossa queridíssima Maria Zarakova, porta-voz, Ministério das Relações Exteriores, do URSS. Moscou culpa o Washington por desencarne de jornalista norte-americano em prisão em Kiev. Então, se tem alguém que está indignado com isso, quem devia estar indignado com isso era os Estados Unidos, era o BID, porque, afinal de contas, é um cidadão americano. E quem tem que se pronunciar é a Rússia. É uma piada, né? Realmente é uma piada esse governo do BID. É totalmente intolerável. O governo do presidente dos Estados Unidos, BID, é responsável pelo desencarne do jornalista Gonzalo Lira em prisão usantiana. Declarou o representante oficial do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zarakova. Poderiam a Casa Branca, o Departamento de Estado e o Congresso ignorar a situação do seu cidadão e jornalista norte-americano? É uma ótima pergunta, Zarakova. Realmente eles ignoraram, fizeram de conta que não fosse nada, como se fosse um lixo humano. E o Zé tem direito. Afinal de contas, qualquer um que se contrariar o Zé, mesmo que seja americano, pode ser cancelado. E todo mundo fica quietinho. Quietinho, faz de conta que não aconteceu nada. Por que será? Por que tanta condescendência? Medo? Deve ter medo, porque o Zé deve saber muito, muito a respeito do BID, com provas e evidências. Talvez essa seja o motivo dessa conivência, dessa cumplicidade. Nem conivência, cúmplice mesmo. Não poderiam porque as principais figuras públicas norte-americanas chamarem atenção para o caso durante semanas? Diz Zarakova em um programa no canal Rússia 1. Quem se pronunciou foi o filho do loirão.
Loirão Júnior condena Zelensky, apesar que ele não é loiro, né? A quiser pelo cancelamento do jornalista norte-americano. O filho do ex-presidente dos Estados Unidos questionou o envio de ajuda a um país onde cidadãos americanos são cancelados. É estranho, né? Como que você ajuda com bilhões e bilhões, incondicionalmente, inclusive? E é bom salientar aqui, meus amigos, está comprovado, o próprio governo dos Estados Unidos comprova que a maioria dos brinquedinhos que foram enviados para os Antia não podem ser rastreados. E que grande parte caíram no mercado negro. E foram parar no grupos do terror. Em Gaza. Quer dizer, um verdadeiro absurdo. Inaceitável. Eles admitem isso na maior cara de pau. Então estamos agora a permitir que os nossos beneficiários estrangeiros da assistência social, como o Zé, desencarnem os nossos cidadãos e o nosso jornalista? O Donald Trump Jr. escreveu. Loirão Júnior também denunciou a provável falta de reação a esta tragédia na mídia norte-americana. Quer dizer, ele não falou nada. Fox News, todo mundo quietinho. Nenhuma nota a respeito. Eu teria esperado pela indignação de nossa mídia. Esse é o fato. É assim que deveria reagir a mídia. Mas não. Um silêncio sepulcral. É terrível. Mas sei que isso não vai acontecer. Lamentou. Loirão Júnior. Diplomata do Urso pede ao Ocidente que pare de fornecer brinquedinhos a Kiev se quiser negociações. Moscou, 14 de janeiro. Agência aqui, fonte de agência TASS. Se o Ocidente quer conversações, quer dialogar sobre o que passa na Usantia, deveria parar de fornecer brinquedinhos a Kiev. Diz a porta-voz. Nossa queridíssima, elegante, é muito bonita, por sinal, a nossa queridíssima amiga, a Maria Zarakova, comentou a declaração do Conselheiro Federal Suíço para os Negócios Estrangeiros. Ignazio Cassis, de que o urso deve ser incluído na discussão de paz. Discussão de uma conferência de imprensa em Davos, no início do dia. Cassis disse que estão a ser feitos esforços para trazer o urso para a discussão de paz sobre a Usantia, mediadas por outros países, e sublinhou que uma conferência de paz não poderia ser realizada sem a participação do urso. Abre aspas. Se trata de desejo de alguns países de encontrar uma saída para o beco sem saída que foram colocados por Washington, isto é uma coisa. Nesse caso, deveriam parar de fornecer brinquedinhos à Usantia. Então vocês querem que nós negociemos? Muito bem. Então comecem não enviando mais brinquedinhos à Usantia. Porque se vocês estão enviando brinquedinhos à Usantia, é totalmente contraditório ao que vocês estão pedindo. Vocês estão pedindo para a gente sentar na mesa de negociações? Nós vamos sentar sim. Mas primeiro vocês devem parar de enviar brinquedinhos à Usantia. Então, Maria, aqui um pedido totalmente razoável, coerente, por parte do urso. Gratidão pela presença de todos vocês.